Olá você, sou o Carlos Valentim, dando início a mais um programa da série Dicas Tributárias. Nós continuamos falando sobre você e o seu imposto de renda. Hoje eu quero trazer 3 assuntos para discutir com vocês. O primeiro deles é a pensão judicial, da ótica de quem recebe, como é que deve ser tratada na declaração. O segundo, a declaração deve ser individual ou em conjunto, qual dos dois é o melhor. E o terceiro são os rendimentos obtidos no exterior, qual o tratamento tributário que eu devo dar a eles. Então vamos lá para o primeiro. A pensão judicial, a pensão alimentícia recebida em base de decisão judicial, até 2022, ela era tributada como um rendimento normal. Ela era somada se a pessoa tinha outro rendimento e era submetida à tabela do imposto de renda naquela tabela progressiva. Mas o Instituto Brasileiro da Defesa da Família entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, questionando a constitucionalidade da cobrança de imposto sobre esse tipo de rendimento. Eles desenvolveram uma tese de que esse tipo de rendimento era um rendimento que era para ajudar a pessoa que teve um rompimento de uma união conjugal a sustentar a sua família e muitas das vezes é o único rendimento que ela tem. Então não seria justo, nem seria constitucional a cobrança de imposto sobre o valor de caráter indenizatório. Essa tese foi aceita, embora não houvesse unanimidade, teve 2 votos contra, mas ela foi, por maioria de votos, a tese foi aceita e o STF declarou que esse tipo de rendimento é isento e ele é isento desde sempre. Por quê? Porque se a Constituição Federal é de 1988 e a base da tese foi com base na Constituição Federal, então esse tipo de cobrança sempre foi constitucional. Então o que acontece com quem pagou? Quem pagou desde 1988 não pode ir lá e pegar tudo isso de volta, né? Porque a declaração, quer dizer, o alcance da legislação tributária só retroage a 5 anos, tanto para cobrar quanto para devolver. Então, quem passou por isso pode retificar as declarações dos últimos 5 anos, considerar esses valores como não tributáveis e recebê-los de volta. É uma boa notícia essa, né? Então, e como é uma coisa que já foi pacificada, não tem mais como voltar atrás. Então, a partir de hoje, tanto que hoje, quando você vai no programa da Receita Federal, lá naquela ficha de rendimentos isentos, já está lá a pensão judicial para ser colocado lá. Bom, o segundo assunto, a declaração. Eu posso fazer declaração individual ou em conjunto. Mas o que é melhor? Fazer em conjunto ou fazer individual? Aí é uma questão matemática. É uma questão matemática porque, como o próprio nome sugere, quando eu faço uma declaração em conjunto, eu junto tudo. Não junto somente as despesas que são dedutíveis, mas eu junto também os rendimentos que são tributáveis. Então, se você é um cabeça de casal e a sua família, ninguém trabalha, você é o único provedor de renda, não tem a menor dúvida que você vai fazer essa declaração colocando todos os seus dependentes, colocando todo mundo lá, e você vai ter só uma fonte de renda tributável. Mas, se você ainda é o cabeça do casal, mas a sua esposa também trabalha, seus filhos até 21 anos ou até 24, se estiverem na universidade ou fazendo um curso técnico, também trabalham, aí você precisa fazer contas. Porque se o somatório das despesas dedutíveis mais o abatimento com os dependentes for menor do que os rendimentos que vai se somar ao seu, não é negócio. Porque você vai trazer uma diminuição com a base no abatimento dessas despesas deles e da parte também que você tem direito a abater por cada dependente, mas todos os rendimentos deles serão somados aos seus. E essa soma, os seus, pode até elevar você de categoria. Você pode estar tendo uma categoria mais baixa, já que a tabela é progressiva, você pode chegar na tabela máxima dos 27,5%. Então, é uma questão matemática, questão de fazer contas, colocar numa planilha e fazer uma simulação do que é melhor para você. Se você pode colocar seus dependentes ou fazer uma declaração em conjunta com a sua esposa, ou se você simplesmente faz uma declaração individual e cada um cuida do seu lado. Bom, isso acontece muito nos casais, fica aquela disputa também, não, quem vai ficar com os dependentes, que são os filhos menores? Então, também é uma questão de fazer uma simulação e ver, no caso dos dois terem rendimentos, ver qual que tem o menor rendimento que vai tomar aí a dedutibilidade dos dependentes e assim ter uma tributação menor. Bom,
O último assunto que eu queria tratar com vocês é um assunto recorrente. Vira e mexe, alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, que é o que acontece, aí de novo, tá? A gente vai falar de rendimentos no exterior, mas não são aqueles rendimentos decorrentes de aplicações financeiras. Não são rendimentos decorrentes de dividendos de ações que você tem lá fora, de aplicações em time deposit, nada disso. Até porque isso tem uma legislação separada que já cuida disso. Estou falando dos rendimentos do trabalho. Ou então rendimentos, eu sei lá, eu comprei um apartamento no exterior, aluguei esse apartamento. Eu comprei esse apartamento para usar, mas como eu não vou lá o tempo todo, eu deixo alugado por um tempo. Recebi a renda desse apartamento e a renda do apartamento ficou lá numa conta corrente minha. Ou então eu sou um palestrante, fui convidado a dar uma palestra fora do Brasil, recebi o dinheiro dessa palestra e também acreditei numa conta que eu tenho lá fora e não trouxe para cá. Eu já vi muita gente que acredita que o que dá o fato gerador do imposto é esse dinheiro cair na minha conta corrente aqui, mas não é verdade. Quando você olha para o artigo 43 do Código Tributário Nacional, que ele fala qual é o fato gerador do imposto de renda, ele fala que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. A disponibilidade econômica, aí sim, é aquela que, quando o dinheiro está na sua conta. Mas a disponibilidade jurídica é quando o dinheiro está disponível para você, não tem nenhum entrave em relação a ele, você pode utilizá-lo a hora que quiser, da forma que quiser. Então, se o dinheiro está acreditado numa conta sua no exterior, que você pode movimentá-la livremente, isso aí já é equivalente à disponibilidade jurídica dessa renda aqui e da econômica também, porque está numa conta sua lá fora. Então, ele deve ser tributado nesse momento. Não é no momento de você fazer a declaração de imposto de renda no final do ano. Então, vamos supor, se em janeiro de um ano você recebeu um rendimento decorrente de um trabalho seu feito no exterior, acreditado numa conta sua, desde janeiro você deve pagar esse imposto. É como seu salário todos os meses, quando você recebe, você paga o imposto sobre isso. Por isso que a declaração de imposto de renda ela é também chamada de declaração anual de ajuste, que ela deve chegar no final já com esse valor para ser pago, sem ter qualquer tipo de complemento ou não. Então, se você deixou para pagar um rendimento de janeiro apenas na declaração, você pode incorrer em multa e juros sobre isso. Bom, esse é o papo dessa semana. Semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto. E semana que vem eu quero tratar um assunto com vocês bastante interessante, que é cair na malha fina. O que eu faço? E o que pode me levar para a malha fina? Então, hoje, sexta-feira, final de semana chegando, se você for mexer na sua declaração, já começa a pensar nisso. Começa a revisar tudo bonitinho para você não cair na malha fina, porque se você cair, você tem um probleminha aí para resolver, e esse probleminha hoje para resolver demora um pouco. Mas isso é papo para a semana que vem, valeu? Então, bom final de semana para vocês, obrigado pela companhia até aqui. Já sabe, tendo alguma dúvida, os meus dados estão logo na sequência desse vídeo. E também, se ainda não fizeram isso, se inscreva no meu canal, toque lá no tal do sininho para vocês receberem notificações de quando houver um vídeo novo por aqui, tá bom? Valeu, então um abraço e até a próxima. Tchau. Olá você, olha eu de novo aqui, não é para começar um novo programa não, tá? É só para fazer um complemento, porque quando eu falei sobre a questão da pensão judicial, eu não falei qual é a base que dá sustentação a tudo isso. Essa base é a ação direta de inconstitucionalidade número 5422. O julgamento foi em junho de 2022, mas a publicação só foi só em agosto de 2022. Então era só esse complemento, valeu? Um abraço, tchau, tchau.